16ª Legislatura da Câmara Municipal de Severina. Procederia a chamada dos senhores vereadores. Eu, Breno Alves, presente. Cássio Rogério Joventino. Celso Amorim da Silva. Darcy Lopes. Presente. Edivaldo Alexandre dos Santos. Presente. Jorge Luiz Inácio. Presente. José Carlos Corrêa Moreira. Presente. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Presente. Mário Lúcio Lucatelli Júnior. Presente. Ulisses Terceiro. Viviane Vanessa Pereira Piassi. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Leitura do texto bíblico feito por nosso segundo secretário, Jorge Salomão. Nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A ata da sessão ordinária realizada no dia 1/12/2017 está em discussão. Não havendo nenhuma impugnação, em conformidade com o artigo 137 do Regimento Interno, considero aprovada a referida ata. A ata da sessão extraordinária realizada no dia 22/12/2017 está em discussão. Não havendo nenhuma impugnação, em conformidade com o artigo 137 do Regimento Interno, considero aprovada a referida ata. Procederia a chamada dos senhores vereadores que dispõem de 4 minutos cada um para tratar de assunto de sua livre escolha. Cássio Rogério Joventino. Boa noite a todos. Vim aqui para falar hoje do motivo que todos acho que estão aqui, né? Do maior motivo. Eu sou a favor que o Celso continue. Esse motivo de cassação, pessoal, é só para parar a cidade. A lei. Pessoal, vamos manter a ordem. Jardim Gás. Ordem e decência. Vamos manter a ordem. Aqui todo mundo vai respeitar todo mundo. Não, é para respeitar sim, senão eu vou pedir para te tirar. Aqui não é casa da mãe Joana, não. Aqui não é casa da mãe Joana, não. Aqui não é casa da mãe Joana. Ordem e decência. Todo mundo tem o direito de se manifestar, desde que esteja educação. Pessoal, todo mundo. Eu sou a favor porque a lei federal é clara. Ela fala que sobrepõe a lei municipal. Aumento de tarifa não é fundamento para caçar prefeito. Quer dizer, se a gente caçar ele hoje aqui, amanhã ele volta. A lei federal é clara. A cassação aqui, se caso a gente caçar ele, só vai servir para a cidade ficar ainda mais ruim, se estiver ruim. Entendeu? Eu vou citar aqui, ó, o Camacho. O Camacho uma vez foi cassado, no outro dia ele voltou. Esse motivo de cassação hoje aqui, somente é para parar a cidade. Amanhã ele volta. Então é por isso que eu vou votar a favor que o Celso permaneça. Outra coisa. Celso Amorim da Silva. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Celso Amorim. Darcy Lopes. O que foi? Não, encerra não, vamos chegar ao pau. Não, continua. Vamos. Agora fica bom. Gordinho, tira o Jardim Gás. Faz favor pra mim. Pode sim.
Fabinho, o cara tá passando o limite. Não pode isso aí. Edivaldo Alexandre dos Santos. Jorge Luiz Inácio. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. José Carlos Correia Moreira. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos vocês. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Boa noite. Mário Lúcio Lucatelli Júnior. Vou usar o tempo lá, presidente. Não, mas o cara não pode, o cara tá fazendo. Boa noite a todos aí. Para quem aí acompanha a gente aí, uma boa noite aí, ó. Mariné e o Plínio, o pessoal todo saiu, a Geise lá. A princípio aqui, para quem está acompanhando a gente pela internet aí, não viu. O pessoal da Câmara aqui, mais da metade desocupou a Câmara em protesto. Eu quero me solidarizar aí com o pessoal aí que está aí fora, porque a revolta é muito grande. Mas vamos lá que eu vou continuar. Vamos continuar aqui, sobre a sessão de hoje. A princípio eu já vou dizendo. Calma, do jeito que eu vou falar aqui. Não tá rodando o tempo não, não tá rodando o tempo não. Eu vou dar uma dica para a gente entrar e acompanhar a sessão e durante a sessão e depois protestar no final. Pessoal, vamos sentar, ó. Pode sentar, toma um assento. Então vamos lá, pode seguindo, presidente. Espera aí. Eu vou seguir com a palavra aqui, gente. Então vamos lá. Até deu uma perdida aqui, mas vamos lá tentar recuperar a cabeça aqui. É o seguinte, gente. O prefeito aí, já de princípio, eu já vou falar. Eu não tenho um emprego, não tenho um cargo, não tenho parente, mulher, namorada, ninguém na prefeitura. Ninguém, Ninguém eu tenho lá. Eu sou favorável à abertura de cassação, sou favorável à cassação. Sou favorável a tirar ele daí. Prefeito cheio de buraco, olha a cidade do jeito que está, o caos que está. Ele conseguiu a coisa mais difícil do mundo. Ele conseguiu começar o ano pior do que quando ele terminou. Eu nunca vi uma coisa dessa. Ó, a cidade está esburacada, você não consegue andar com carro na cidade. Não tem uma rua que não tem buraco. Meu Deus do céu, a que ponto chegou? Olha aí, eu alertei, quando começou aqui os estudantes no ano passado, eu alertei que ia chegar nessa situação. Eu alertei, pode pegar. Aí veio a água, veio lá em cima. Eu também tinha alertado dessa situação que ia chegar. E olha a calamidade que está. Temos um projeto aqui, ó, de autoria do Ulisses, meu, da Viviane, do Cheiroso. Assinamos, ele não veio em pauta hoje, porque infelizmente faltou uma assinatura.
Faltou uma assinatura, nós 4 assinamos, mas faltou uma assinatura para colocar em pauta a votação. O Ulisses vai explicar melhor sobre esse ponto aí, dos ônibus dos estudantes, para tornar obrigatório para qualquer prefeito que entrar, não só para esse, mas para qualquer prefeito que entrar, continuar a fornecer aí para todo mundo. Infelizmente não veio. Agora eu preciso aqui falar por que não assinou? Todo mundo sabe. Certo? Todo mundo sabe. Tem os ônibus, não é só os ônibus não, tem as questões dos professores aí. É uma cagada atrás da outra. Ia mandar um projeto aqui que ia dar aumento para uns e não ia dar para outros. Onde já se viu isso? Já quero deixar claro aqui para os professores, não veio nada de PEB 1, PEB 2, mas a princípio, conversando com algumas professoras aí que eu sempre converso, eu sou favorável a todo mundo receber. Ou recebe todo mundo ou ninguém, porque vão parar. E eles parar que mês que vem agora, fevereiro, tem o tal do dissídio aí, para dar aumento. Até agora ninguém falou nada. Ninguém falou nada e vamos fazer uma grande manifestação, senão não vai vir aumento. Que esse monte de gente de fora, esse monte de gente ocupando as tetas da prefeitura, não dá para dar aumento, nem na prefeitura de São Paulo não cabe esse monte de gente. Ninguém vê isso? Cidade vê. Nós aqui, nós vereadores aqui, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Mas se a população não ir para a rua, não cobrar, vai ser difícil. Esse ano aqui, vamos pegar uma Câmara difícil aqui. A população vai ter que estar mais presente ainda para ajudar a gente. Certo? Então a cidade aí, todo mundo está vendo como está. Vou encerrando por aqui, já sou favorável, tá? A abertura e a cassação do prefeito, já deixo bem claro. E é isso aí, gente. Qualquer coisa, estamos aí. Até esqueci algumas coisas para falar, do ônibus o Luiz vai falar. É isso aí, gente. Uma boa noite a todos e podem contar comigo sempre. Beleza? Um abraço aí. Ulisses Terceiro. Boa noite a todos, os vereadores, pessoal que está aqui nessa noite para prestigiar a sessão, né? Os ânimos estão aflorados, peço calma e tranquilidade. A gente aqui, o parlamento é para isso. E se tem uma coisa que as pessoas têm medo, é de uso da tribuna, do microfone. Isso aqui é forte. As pessoas que sabem utilizar a sua voz, colocar o que pensa e falar, vocês vejam, o Martin Luther King Jr., sem levantar uma faca, ele transformou os Estados Unidos. Isso que o Lúcio falou que é verdade. Cadê os universitários? Vocês vão aceitar cortar o transporte? Você entendeu? Está no plano de governo. Ia manter o transporte universitário gratuito. Eu fiz a emenda aqui. Gente. O Lúcio estava falando, quero explicar aqui. A nossa emenda, a lei orgânica, ela tem um artigo que ela fala que pode dar o transporte universitário. Só que ela não está clara, não está deixando bem específico que tem que manter de um mandato para o outro, outros prefeitos, né? Isso vem sendo já praticado desde 2001. 100% do valor. Por que agora vai mudar? O papel está aqui, depois vai passar para os vereadores assinar. Até agora tem 4 assinaturas. A minha, da Viviane, do Cheiroso e do Babinha. Ulisses, um minutinho, por favor. Ó, o Alex está ali, ele tinha pedido para mim assinar esse documento. Eu participei de uma reunião com os estudantes no sábado. Estudante, prefeito, alguns motoristas dos ônibus que vão fazer o transporte. E esses estudantes que foram nessa reunião, ficou acordado que eles iam pagar. Porque foi dito nessa reunião, se não, eles não pagassem metade, a prefeitura não teria condições de pagar o valor total e o prefeito não iria pagar. Por isso eu não assinei o documento. Agora, se vocês, estudantes, não se incomodarem depois do que viria a acontecer depois, eu assino tranquilamente esse documento. Pode ficar tranquilo que eu assino agora, já coloco em votação, tranquilamente. Sim.
Eu concordo. Eu só não assinei. Eu só não assinei o documento. Então, eu fui na reunião. Eu só não assinei o documento. Só um minutinho, deixa eu concluir. Eu só não assinei o documento porque os estudantes que estavam presentes nessa reunião, eles falaram que não era para assinar, que eles iam pagar metade. Agora, se vocês quiserem que eu assino, pode passar aqui. Ô, Ulisses. Pô, se os estudantes falaram isso na reunião, ó, eu te dou o transporte gratuito, ou você quer pagar, eu quero pagar, aí então pode parar. Se aconteceu isso, pessoal, aí eu acho que tinha que marcar uma reunião com todos os estudantes, todo mundo que estuda, que faz universidade fora do município, no teatro de preferência e ouvir todo mundo, tá? Não é assim, o representante A, B, C ou D. Não pode 5 ou 6 pessoas direcionar 500. Que muitas vezes não tem nem o tempo para ir lá. Marca uma reunião num sábado, então, no teatro, para todo mundo votar. Vocês querem pagar 50% ou quer de graça? Eu acho que ninguém vai escolher pagar 50%. Ulisses. Eu concordo com vocês. Concordo com vocês. O seguinte. Gente, eu queria deixar claro aqui também o seguinte, ó. Nós, vereadores, junto com os universitários, nós podemos tentar forçar o prefeito a dar. Nós não podemos, não tem como a gente chegar na prefeitura, meter o pé na porta e falar assim, ô Celcinho da Silva, rei do buraco, dá o transporte universitário de graça. Não tem como. Agora, se vocês se organizarem, se pegar os vereadores e falar, ô prefeito, manda embora 30 cargos comissionados que você paga o transporte universitário. É isso que tem que fazer. Cortar na onde não tem que cortar, não no transporte universitário. Não comer pizza de 8 mil reais já. O que nós temos que ter é uma população qualificada, né? Tem muita gente aí que viaja, sonha e fala, eu vou trazer uma empresa de 500 empregos para a Severina. Gente, nós não estamos dando transporte para os caras se qualificar. Como é que eu vou trazer empresa para cá? Não existe isso, é um contrassenso. O prefeito está trabalhando contra a população. Contra a população. A Viviane não está aqui, sabe por quê, gente? Está com começo de depressão. Terceira vez que eles perseguem ela, muda de lugar. Colocaram numa cadeira lá numa mesa, sem fazer nada o dia inteiro. Só porque ela usa essa tribuna aqui para falar a verdade. Não é atacar ninguém, não. Ela fala a verdade aqui. E estão perseguindo ela. E aí? Vocês, eu admiro muito quem acompanha aqui todas as sessões, e vocês não têm ideia qual que é a pressão de ser vereador. As pessoas falam, ser vereador, o cara não faz nada, só ganha. Não é só isso, não. Claro que tem gente que só pensa em fazer isso. Mas para quem quer a coisa certa, a pressão é grande aqui. E tem gente que não tem o emocional preparado. Ela não está aqui hoje por causa disso. Teve que ser socorrida. É o ponto que está chegando na cidade. A cidade inteira esburacada. Não é possível, nem admissível, Lúcio e Cheiroso, que o secretário de obras está andando na cidade. Não é possível, porque o tanto de buraco que tem, só se estiver de helicóptero, porque não é possível. Não é possível. Lá embaixo o esgoto está correndo a céu aberto faz 40 dias. Não é possível. É que ele anda com o carro da prefeitura, Ulisses. Não tem isolamento lá. Está nos casos de criança caindo no buraco lá, gente. Está aumentando o buraco. Não tem nada lá. Não está impedindo o trânsito. Vocês não estão entendendo. Parece que as pessoas não estão entendendo. Parece que o prefeito, a equipe dele não está entendendo a realidade do município. Não é possível, gente. Essa questão da denúncia vai ser votada novamente hoje. Eu voto para aceitar. Porque ele conseguiu suspender. Eu vou explicar agora por que vai votar hoje também de novo, né? Ele conseguiu suspender porque, no entendimento de alguns, tinha que ser lido na íntegra. Você vai ver, vai ficar, não sei quem que vai ler a denúncia na íntegra aqui. Nós recebemos a denúncia 6 dias antes na sessão que foi votada. 6 dias antes. Agora vai ter que ser lida na íntegra. Vocês vão ver o tempo que vai demorar para ler a denúncia aqui. Mas é uma formalidade que ele entrou com mandado de segurança. Em vez de ele se defender e falar assim, não, eu vou reduzir a tarifa de esgoto igual ele fez,
Ele veio aqui, o Salomão trouxe o decreto falando que ia reduzir. Foi ou não foi, Salomão? Trouxe o decreto aqui falando que ia reduzir e não publicou o decreto. Por que ele não faz isso? A gente sabe a importância que tem o mandato. Todo mundo aqui sabe como é difícil ganhar uma eleição. Todo mundo sabe. Tanto é que é 8 votos aqui para poder caçar um prefeito. Só que nós não aguentamos mais. Eu recebo mais de 100 mensagens por dia de problema na cidade. Não é possível, cara, que ele não está vendo isso, que as pessoas que estão lá do lado dele não estão vendo isso. Só nós, cidadãos, estamos vendo isso? Só nós estamos vendo isso? Se a gente não se organizar aqui, eu não estou falando que eu sou contra, vocês sabem que eu sou oposição, Celso. O Celcinho da Silva, eu sou adversário dele político. Mas eu estava até pensando esse dia, conversando com um cidadão e falando assim, vamos falar alguma coisa de boa que ele fez em um ano. Pensei, nada. Só lembrei do Mataburro. Lembra do Mataburro? Só tem o Mataburro. 1 ano de mandato. Então, o que nós temos que fazer? A população, junto com os vereadores, reivindicar as melhorias para o município. Não é pessoal, não, gente. Nós não estamos aqui para legislar em causa própria, não. Nós estamos aqui para defender a população, defender vocês. O papel está aqui. A emenda à lei orgânica está aqui. Eu conto, depois o Salomão vai assinar, os vereadores vão assinar aqui, tenho certeza que vão assinar, só que ela tem que ser votada em 2 turnos. Quanto a essa questão aí dos 50%, ninguém sabe o que é oficial, não tem um contrato, não tem 1 minuto de contrato, não sabe qual ônibus que vai na segunda, se vai ter, se não vai, está uma bagunça. Infelizmente, gente, nós estamos passando vergonha alheia na região. Todo mundo olha para Severino e fala assim, ó, lá a galinha cisca para frente, infelizmente. Voltando aí os estudantes, eu queria falar uma coisa. No comecinho aí, quando começou os estudantes, o tumulto lá para a gente conversar, eu fui a primeira pessoa que disponibilizou para poder ir atrás. A primeira reunião que teve com os estudantes lá, nós temos hoje em Severino 400 estudantes. Sabe quantas pessoas foi? Foi 15 pessoas. Salomão estava lá. 15 pessoas. 15 pessoas. Mas a reunião não foi na prefeitura. A reunião não foi na prefeitura. O pessoal combinou de vir na pracinha, fazer a reunião, para a gente definir, para poder ir todo mundo junto. Então, como que a gente vai conseguir ajudar se vocês não se reunirem? Meu Luiz falou, tem que unir todo mundo para a gente poder ir. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião com todo mundo, meu Luiz propôs, a gente vem aqui para a gente unir isso aí. Edivaldo, amanhã à tarde tem reunião com os motoristas lá, ó. A primeira reunião que teve era para ir todo mundo para a gente definir. Concorda? Leitura do requerimento número 284, feita pela nossa primeira secretária, Márcia Moreira. Então vamos marcar para a gente acertar isso aí, então. Nós, vereadores, abaixo assinado, vimos a presença de Vossa Excelência requerer com regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2590 de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária para exercício de 2018, para os fins que especifica, ao qual trata-se de matéria de interesse público. Nesse termo, pedimos deferimento. O requerimento está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Comunico que com a aprovação do requerimento número 284 de 2018, o projeto de lei número 2590 de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária para o exercício de 2018, para os fins que se especifica, será apreciada em regime de urgência. Procederei à chamada dos membros da Comissão de Justiça e Redação. Presidente. Para emissão do parecer verbal. Presidente,
Deixa eu agradecer aí, que essa emenda aqui é do parlamentar, do deputado Valmir Pracisdelli, graças ao trabalho do Florencio Dutra e do Julinho Dutra, que trouxe essa emenda para a Severine e que vai possibilitar o asfalto do Jardim Dona Luísa. Consta em ata aí, viu, Deloreda? Consta em ata aí a fala do Cássio aí, parabenizando a família Dutra aí, na pessoa da Juliana, nossa secretária. Procederia a chamar os membros da Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer verbal sobre o projeto de lei. Celso Amorim da Silva. Favorável. Edivaldo Alexandre dos Santos. Favorável. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Favorável. Com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei número 2590 de 2018 está em primeira discussão. Está em primeira... Senhor presidente, como o Cássio disse aí, para o pessoal entender, ó, nós estamos aprovando, ó, todos os vereadores vão votar favoráveis, hein, para vocês verem. O município recebeu R$245 mil do governo federal para fazer asfalto ou recapeamento, né? Como disse o Cássio, é do Valdemir Pracisdelli, né, que teve esses dias aqui. Então nós votamos tudo que é de benefício para a população, a gente vota a favor aqui. Só para ficar bem claro aqui, ó, mais 245 mil para asfalto. Que vai asfaltar o Jardim Dona Luísa. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Aprovado em primeira votação, procederia a chamar os membros da Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei. Jorge Luiz Inácio. Favorável. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Favorável. Celso Amorim da Silva. Favorável. Procederei também a chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais. Jorge Luiz Inácio. Favorável. Edivaldo Alexandre dos Santos. Favorável. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Favorável. Com os pareceres favoráveis das comissões da Casa, o projeto de lei número 2590 de 2018 está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Leitura do requerimento número 284 de 2018 pela nossa primeira secretária, Márcia Moreira. Nós, vereadores abaixo assinado, vimos a presença de Vossa Excelência requerer regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2591/2018, que dá nova redação ao artigo 3º da lei 1877, de 2 de fevereiro de 2011, ao qual trata-se de matéria de interesse público. Neste termo, pedimos deferimento. O requerimento está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Comunique que com a aprovação do requerimento número 284/2018, que requer regime de urgência, ao projeto de lei número 2591 de 2018, que dá nova redação ao artigo 3 da lei número 1877 de 2 de fevereiro de 2011, será apreciado em regime de urgência. Procederia a chamada dos membros da Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer verbal sobre o citado projeto de lei. Celso Amorim da Silva. Favorável. Edivaldo Alexandre dos Santos. Favorável. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Favorável. Com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei número 2591 de 2018 está em primeira discussão. Em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Aprovado em primeira votação, procederia a chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei. Jorge Luiz Inácio. Eu queria apresentar uma emenda verbal nesse projeto, para que na redação aqui do artigo 3º dispensassem a qualificação de estudo desde que o servidor seja efetivo da autarquia. Tipo assim, sendo algum servidor efetivo da autarquia, independe da questão. Porque a gente tem uma secretária da assistência social que não tem ensino médio. Então nem daqui não é, e além disso, né? E tá aí, né? Alteramos a saúde, está alterando tudo. Eu acho que nós tínhamos que alterar tudo de uma vez. Colocar tudo que não precisava e que já está virando já uma bagunça aqui mesmo. A emenda está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Procederia a chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais.
Cadê o pastor Paulo? Procederei a chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei. Jorge Luiz Inácio. Favorável. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Favorável. Celso Amorim. Favorável. Procederei também a chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais. Jorge Luiz Inácio. Favorável. Edivaldo Alexandre dos Santos. Favorável. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Favorável. Com os pareceres favoráveis das comissões da Casa, o projeto de lei número 2591/2018 está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. A leitura do requerimento número 286 pela nossa primeira secretária, Márcia Moreira. Nós, vereadores, abaixo assinado, vimos a Vossa Excelência requerer regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2592/2018, que acrescente o inciso 4º na Lei 901 de 1989, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, ao qual trata-se de matéria de interesse público. Neste termo, pedimos deferimento. O requerimento está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Comunique com a aprovação do requerimento número 286 de 2018, que requer regime de urgência ao projeto de lei número 2592/2017, na lei número 901 de 1989, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, será apreciado em regime de urgência. Procederei a chamar os membros da Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer verbal sobre o citado projeto de lei. Celso Amorim da Silva. Favorável. Edivaldo Alexandre dos Santos. Favorável. Márcia Moreira Domingues. Favorável. Com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, esse projeto de lei número 2592/2018 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Aprovado em primeira votação, procederei a chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei. Jorge Luiz Inácio. Favorável. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Favorável. Celso Amorim da Silva. Favorável. Procederei também a chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais. Jorge Luiz Inácio. Favorável. Edivaldo Alexandre dos Santos. Favorável. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Favorável. Com os pareceres favoráveis da Comissão da Casa, o projeto de lei número 2592/2018 está em segunda discussão. Em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Leitura do requerimento. Queria só falar para vocês aí esse requerimento que a gente acabou de aprovar. É o outro. Ah, tá bom. Leitura do requerimento número 287/2018 pela nossa primeira secretária, Márcia Moreira Domingues. Aqui, ó. Nós, vereadores abaixo assinado, vimos a vossa presença requerer regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2593 de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018, para os fins que especifica, ao qual trata-se de matéria de interesse público. Neste termo, pedimos deferimento. Leitura, o requerimento está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Comunico com a aprovação o requerimento 287/2018, que requer em regime de urgência o projeto de lei 2593 de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018, para os fins que se especifica, será apreciado em regime de urgência.
Procederia a chamada dos membros da Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer verbal sobre o citado projeto de lei. Celso Amorim da Silva. Favorável. Celso Amorim da Silva. Favorável. Edivaldo Alexandre dos Santos. Favorável. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Favorável. Procederei também a chamada dos membros da Comissão de Justiça... com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 2593 está em primeira discussão. Eu queria só comentar com vocês aqui, tá? Esse recurso aí é um recurso que veio do Nelson Marqueselli, de 136 mil, veio para patrulha agrícola, tá? Então isso aí foi uma coisa que eu corri atrás no ano passado, então já está disponível esse ano aqui, a gente está votando e a verba já vai estar disponível para poder estar comprando aí, tá bom? Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Aprovado em primeira votação, procederei à chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei. Jorge Luiz Inácio. Favorável. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Favorável. Celso Amorim da Silva. Favorável. Procederei também à chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais. Jorge Luiz Inácio. Favorável. Edivaldo Alexandre dos Santos. Favorável. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Favorável. Com os pareceres favoráveis da Comissão da Casa, o projeto de lei número 2593/2018 está em segunda discussão. Chama o Babinha para mim, Jonathan. Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Chama o Júlio para mim, doutor. O que é? Espera aí, espera acabar. Chama o Babinha ali para mim, fazendo favor. Projeto de resolução número 048/2018 dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores da Câmara Municipal de Severina, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal. O projeto está em discussão. Fala para ele que a hora que ele for comentar. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Comunico que o prefeito Celso da Silva, denunciado na denúncia de cassação de mandato eletivo, protocolado pelo cidadão João Carlos Jorge, que tramitava nesta casa, ingressou com um mandato de segurança, a qual foi deferida liminar, anulando todos os atos do referido processo, bem como fosse feita a leitura da denúncia, sua discussão e votação, em sessão novamente. Assim, pela decisão acima mencionada, os trabalhos da comissão processante foram encerradas. Sendo assim, farei a leitura da denúncia e, em conformidade com o artigo 5 do Decreto de Lei nº 201/67, o recebimento da denúncia do cidadão João Carlos Jorge entrará em votação. Agora eu farei a leitura da denúncia. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Severina, vereadores do município de Severina, Estado de São Paulo. João Carlos Jorge, brasileiro, casado, autônomo, cidadão severiniense, inscrito na Justiça Eleitoral no título de eleitor, número 033 047 1901 75, portador do RG 19581 148-3, São Paulo, inscrito no CPF, número 087 617 718 64, residente domiciliado
na rua Antônio Calice, número 20, Jardim Alvorada, na cidade de Severina, desse estado de São Paulo, em pleno gozo de seus direitos políticos e na qualidade de cidadão e eleitor deste município, vem perante Vossa Senhoria, com o fulcro do inciso 1, artigo 5 do Decreto de Lei número 201 de 1967, com artigo 69 e 74 da Lei Orgânica Municipal, apresentar a denúncia com o fim de cassação de mandato eletivo, em desfavor ao prefeito de Severina, Celso da Silva, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos. O impeachment não é apenas o ato pelo qual se destitui da vida pública, mediante deliberação do Legislativo, o mau governante, ocupante de cargo político, mas sim uma pena excepcional, uma sanção extrema que extirpa da vida pública aquele que, contrariando a exigência da ética e da moral pública, deturpa e perverte o poder político. Nos regimes democráticos, o grande juiz dos governantes e o próprio povo, e a consciência ética popular, o governante eleito que se assenhoreia do poder em seu próprio interesse ou no de seus familiares, não pratica apenas atos de corrupção pessoal, de apropriação indébita ou desvio da coisa pública. Mais do que isso, ele escarnece e vilipendia a soberania popular. Por esta razão, que o fórum competente e mais adequado para o processo de cassação do prefeito municipal é a Câmara de Vereadores, que é o órgão de representação popular. Deve ele ser julgado pelos representantes do povo que o elegeu. Por isso, esperamos que os senhores vereadores de Severina, conscientes da responsabilidade que estão investidos nesse momento histórico de nossa cidade, sem se deixar levar por pressões espúrias, por promessas ilusórias ou por interesses particulares, cumpram com dignidade a incumbência que lhe foi outorgada pelos seus eleitores e que deles esperam seus concidadãos severinienses. Já ouvimos dizer que a suprema prevaricação que podem cometer os representantes do povo e votar sobre essas espúrias pressões. Não há democracia sem Câmara de Vereadores livre. Indicação dos fatos. Ainda em janeiro, pessoal, ainda em janeiro de 2017, não vai entender, ó. Pois o pessoal não vai entender, ó. Ainda em janeiro de 2017, a cidade foi surpreendida com a informação de que a Prefeitura de Severina, através de decreto do prefeito, aumento de tarifa de água e a tarifa de esgoto, cobrada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, autarquia, que pertence ao poder público. A revisão tarifária do esgoto, contrária de forma clara e robusta, o que determina a lei municipal que regula o SAAI, bem como a legislação federal de saneamento básico. Mesmo com a revolta desta Casa de Leis e da população, o prefeito, mesmo cientificado de que estava cometendo o ato ilícito, manteve e mantém até hoje as referidas tarifas em patamares ilegais, e o que tem trazido prejuízo aos munícipes e poderá ensejar prejuízos ao SAAI. A mesa da Câmara, bem como vereadores, vem tentando via judicial consertar o citado equívoco, que na verdade passou a ser uma das maiores atrocidades feitas com o povo severiniense nos últimos tempos, mas todos nós sabemos que a justiça está sobrecarregada, e com isso a morosidade na verificação da citada conduta. Se analisamos tal ato, vemos que ele está tipificado como crime de infrações político-administrativo dos prefeitos, descritas no inciso do artigo 4 do Decreto-Lei nº 201 de 1967. São infrações políticos, administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Impedir o funcionamento regular da Câmara, impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída.
desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade, deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, praticar contra a empresa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura, ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara de Vereadores, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, sendo certo que observa-se nesse reajuste implantado e vigente através do decreto número 4.950, 10 de janeiro de 2017, ato abusivo e ilegal, bem como contrários à normatização vertida na Lei Municipal número 1492 de 2003. A já citada Lei Municipal número 1492 de 2003 traz em seu corpo uma determinação expressa, presente do artigo 9, o preço para o serviço de coleta de esgoto corresponderá a 30% do preço da água. Pois bem, além de reajustar a tarifa de água em 15 para ligações residenciais e 20 para unidades consumidoras, comerciais e industriais, o prefeito, ao arrepio da própria legislação municipal, reajustou o esgotamento em 50%. Sendo, portanto, totalmente ilegal o reajuste, contrariando, assim, de forma clara e evidente, disposição legal que norteia o assunto em sede de tarifação municipal. Na mesma linha vem a Lei Orgânica do município de Severínia, em especial ao artigo 71. São crimes de responsabilidade do prefeito os que atentem contra a Constituição Federal ou ao Estado, contra esta lei, especialmente o cumprimento da lei e das decisões judiciais. Fácil é verificar que o prefeito, além do crime de responsabilidade, comete o já citado crime de infração político-administrativa, conforme exposto anteriormente. Ofensa à legislação federal. Meu Deus, tem coisa aqui. Ao estipular e aplicar reajustes acima do índice da inflação, Carlão pegou firme aqui, hein, Carlão? Prefeitura Municipal, através de sua autarquia, o SAI, violam a legalidade dos normativos que integram a legislação aplicável à matéria e o Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal, número 11.445 de 2017, e a Lei número 1.492 de 2003, ponto que será abordado mais detidamente a seguir. O reajuste tarifário e a atribuição e competência do prefeito, em decoro da Lei número 1.492 de 2003, a qual também cuidou de estabelecer o regramento legal necessário à efetividade dessa específica atribuição, que, conforme a demonstração a seguir, não está sendo observada. Além disso, em razão da inquestionável relação de consumo existente entre o SAAI e os usuários do serviço por ela prestados, o que decorre na interpretação sistemática do artigo 2, ao caso concreto, as normas relacionadas à defesa do consumidor são, por sua vez, os limites da atuação da agência reguladora que ainda está adstrita às normas da Lei Federal número 11.445 de 2007, especifica sua atividade e finalidade sem prejuízo dos preceitos gerais que norteiam a atividade administrativa. Importante anotar que o reajuste autorizado pela Prefeitura para o ano de 2016 é superior à inflação apurada no período suficiente para causar um enorme impacto financeiro aos usuários dos serviços prestados pelo SAAI, sobretudo em razão de tal reajuste estar sendo autorizado num peculiar e delicado cenário de crise econômica e após um ciclo de reajustes. Importante ainda frisar que, na prática,
A conta fatura vem tendo um impacto relevante no orçamento dos usuários, uma vez que é também composta pela tarifa de esgoto, que apesar de ter uma limitação ilegal, dada pela legislação municipal, sofreu um reajuste ilegal de 50%. O reajuste da tarifa de água, somando ao da tarifa de esgoto, repercutirá num aumento substancial juntos, implicando um exorbitante aumento da conta do consumidor final, com repercussão prática bem superior aos índices inflacionários oficiais. O decreto municipal que reajustou da tarifa de água em percentual superior ao percentual dos índices inflacionários oficiais são revestidos de ilegalidade, uma vez que editado e publicado em total afronta a dispositivos legais que proíbem expressamente a elevação de preço sem justa causa. Bola, conversa com o Bola. Quer ler um pouco? Destarte que a lei federal que regulamenta o assunto em abrangência nacional traz, em especial no artigo 38 e 39, as questões a serem observadas quando nas revisões tarifas vejamos. Artigo 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado extraordinárias quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato fora do controle do prestador dos serviços que alteram o seu equilíbrio econômico-financeiro. As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, aos usuários e os prestadores do serviço. Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor. A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviço a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados nos termos da Lei nº 8.987, 13 de fevereiro de 1995. Artigo 3. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornadas públicos com antecedência mínima de 30 dias com relação à sua aplicação. Segundo secretária, vai preparando aí para você me ajudar aqui um pouco, hein? Salomão, depois você me ajuda um pouco? Artigo 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornadas públicos com antecedência mínima de 30 dias com relação à sua aplicação. Parágrafo único. A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer ao modelo estabelecido pela entidade reguladora que definirá os itens e custos que deverão estar explicitados. Artigo 38 é claro que quando determina que as revisões terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvindo os titulares, os usuários e os prestadores de serviço. Tudo isso, diga-se, no ambiente de monopólio de serviço público essencial. Do que se observa nos dispositivos legais municipais, o regime jurídico de cobrança estabelecido em favor do SAAI foi apontado como de natureza tarifária, sendo expressamente previsto que a revisão e modificação das tarifas deverão obedecer à legislação vigente. Esta determinação expressa de obediência à legislação vigente vincula o reajuste tarifário necessariamente à observância de todas as normas e leis
aplicáveis à espécie, dentre as quais não se pode esquecer o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Federal número 11.445 de 2007 e, obviamente, as disposições e princípios constitucionais. Em consistente que o SAAI se enquadra perfeitamente no conceito de fornecedor estabelecido pela Lei número 8.078/90, como também não resta dúvida de que a água fornecida trata-se de um produto e que o fornecimento desse produto é um serviço. O Código de Defesa do Consumidor, na Lei número 8.078, artigo 3, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, produto e qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, serviço e qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Os usuários desses serviços prestados pelo SAAI, por sua vez, estão devidamente enquadrados no conceito de consumidor, estabelecido na Lei Consumerista, Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8.078. Artigo 2. O consumidor e toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinário final. Parágrafo único. Equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de consumo. Resta claro que houve por parte da infração político-administrativo por não observar determinação legislativa local e federal. Indicação das provas. São provas robustas da infração político-administrativo ou descumprimento à lei municipal e federal diante da emissão do referido decreto, que foram indicados na presente denúncia. Estando evidente que a conduta deletiva do alcaide é formal, pois o mesmo age ao arrepio do que determina a legislação municipal e federal. Chamou de volta aqui para mim, por favor. O decreto de lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, é o norte a ser utilizado no caso em tela, senão vejamos. Artigo 4. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Desatender sem motivo justo as convocações ou pedidos de informações da Câmara quando feitas a tempo em forma regular. A Lei Orgânica do Município de Severina, em especial no artigo 33, traz uma das competências privativas da Câmara Municipal de Vereadores. Viu? O artigo 69, que serve de embasamento para a propositura da presente representação, é claro quanto à formalidade a ser seguida quando a apuração dos crimes de responsabilidade. Vejamos. Artigo 69. A extinção ou cassação do mandato do prefeito e do vice-prefeito, bem como a apuração dos crimes de responsabilidade do prefeito ou seu substituto, ocorrerão na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica e na legislação federal. Artigo 74. Em conformidade, o que determina o inciso 1 do artigo 5 do Decreto-Lei 201 de 1967, garante a legitimidade do cidadão
em propor a presente denúncia. Vejamos, artigo 74. Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical poderá denunciar o prefeito, vice-prefeito e os secretários municipais por crime de responsabilidade perante a Câmara Municipal. Da mesma forma, é o citado inciso 1 do artigo 5 do Decreto de Lei. Artigo 5. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito: se o outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo todavia praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Rapaz do céu. O rito a ser seguido, em conformidade com o inciso 2 do artigo 5 do referido decreto de lei, número 201 de 1967, o presidente desta casa deverá seguir os seguintes passos. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, decidindo o recebimento pelo voto da maioria dos presentes. Na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Diante disso, após protocolada a presente e recebida pelo presidente da Casa do Povo, a colocará na pauta que, após apreciada em plenário e aceita pela maioria dos presentes, seguirá o processo em conformidade com os demais incisos do artigo 5. Vejamos, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos em 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que no prazo de 10 dias apresente a defesa. Prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas. Até o máximo de 10, se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro em 5... Cheiroso, vai lá dar um abraço no teu fã, Cheiroso. Vai lá dar um abraço nele. 5 dias opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o inciso da instrução e determinará os atos diligenciais e audienciais que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquiração das testemunhas. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias e, após a comissão processante, emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento na sessão de julgamento. Serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e ao final o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Redação data pela Lei número
966 de 2009. Concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações nominais quantos forem as infrações articuladas da denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluindo o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consinge a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito, se o resultado da votação for absolutório. O presidente determinará o arquivamento do processo em qualquer dos casos. O presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído em 90 dias, contado da data em que estiver a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. O Supremo Tribunal Federal determina, através das súmulas, a competência quanto aos crimes de responsabilidade. Súmula 722. São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo de julgamento. E ainda a súmula vinculante número 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Portanto, tanto o rito, prazo de atuação, constituição da comissão processante e seus poderes deverão ser determinados pelo referido diploma legal, Decreto-Lei número 201/1967, conforme descrito neste item da peca acusatória. Da jurisprudência, o autor traz à baila um julgado no STJ que diz respeito ao rito, bem como da necessidade de parecer prévio jurídico para apreciação em plenário da referida denúncia, o que foi afastado pelo saudoso ministro Teori Albino Zavascki. Vejamos. Mandado de segurança, prefeito municipal, cassação de mandado. Infração político-administrativa, decreto-lei número 201/67. Nulidades do processo, inexistência, ausência de direito líquido e certo. A leitura integral do processo político-administrativo prevista no artigo 5º do DL 201/67 há de ser entendida como referente às principais peças processuais essenciais à formação do entendimento sobre o caso. A competência para julgar infrações político-administrativas de prefeito municipal é da Câmara de Vereadores, cabendo ao Poder Judiciário o controle da legalidade do processo, mas não os aspectos políticos da decisão. De acordo com o rito previsto no artigo 5º do DL 201/67, o juízo de recebimento da denúncia pode ser efetuado independentemente de apresentação de prévia defesa ou de parecer jurídico. Não é inconstitucional o sistema de sorteio da composição da comissão processante, previsto no artigo 5º do DL 201/67. Recurso ordinário desprovido. Relator ministro Teori Albino Zavascki, primeira turma, julgado em 20 de 5 de 2008, DG
06/2008. Da mesma forma, temos um julgado do STF que reconhece não só a legitimidade na Câmara Municipal para julgar os crimes de responsabilidade político-administrativo, bem como a observância do Decreto-Lei 201/1967. Ementa. Recurso de habeas corpus, crimes praticados por prefeito. Artigo 1, 1º e 2º do Decreto-Lei número 201/67. Crime de responsabilidade, crimes comuns ou funcionais. Competência do Tribunal de Justiça. Artigo 29, 10º da Constituição, com a redação do ECN 1/92. O artigo 1º do Decreto-Lei número 201/67 tipifica crimes comuns ou funcionais praticados por prefeitos municipais, ainda que impropriamente nomeados como crimes de responsabilidades, e são julgados pelo Poder Judiciário. Revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do HC número 70.671-1-PL. O artigo 4 do mesmo decreto-lei refere-se ao que denomina expressamente de infrações político-administrativas, também chamadas de crimes de responsabilidades ou crimes políticos, e são julgadas pela Câmara dos Vereadores. Nada mais é do que o impeachment. O artigo 29, 10 da Constituição, redação do EC número 1/92, determina o julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Ao assim dizer, está se referindo apenas aos crimes comuns e derroga em parte o artigo 2 do Decreto-Lei número 201/67, que atribui esta competência ao juiz singular. Recurso em habeas corpus não provido. Ministro Maurício Correia, segunda turma, julgado em 31/10/1995. Diante dos fatos expostos e da fundamentação jurídica apresentada, passo a requerer os seguintes pedidos que devem ser analisados de forma separada. Primeiro, que em conformidade com o inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967, seja lida esta denúncia na primeira sessão e consultada a Câmara. Segundo, que seja observado o quórum indicado no inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei número 201/1967, para o recebimento da referida denúncia. Terceiro, que após aceita pela maioria dos presentes, que a comissão seja instituída e comece os trabalhos, sendo observados o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa em todos os momentos do processo de apuração. Quarto, que sejam impedidos de votarem quaisquer vereadores que possuam algum impedimento legal, descritos nos diplomas que norteiam o devido processo legal do ordenamento jurídico brasileiro, sendo assim convocados seus respectivos suplentes. Finalmente, pedindo a Deus que ilumine o senhor presidente e os demais vereadores a que o temor de seus não os desvie do caminho da verdade e da justiça, termos em que pede deferimento. Severina, 29 de outubro de 2007. João Carlos Jorge. Segue como anexo, fazendo parte da integrante denúncia, cópia de certidão de quitação eleitoral do denunciante, cópia do decreto de lei número 4.950/2017, cópia de lei municipal número 1492/2003 e cópia dos julgados citados na denúncia. Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Certidão. Não. Aqui é certidão. Então faça, foi juntar o decreto. Vamos combinar. Agora ele vai passando aqui. Já falei, né?
Só em cima. Juntado o decreto número 4.950, de 10 de janeiro de 2017. Lei número 1.492, de 5 de maio de 2003. Acordo Mandato de Segurança número 26.404. Acordo Mandato de Segurança número 26.404. Recurso ordinário? Acordo Recurso Ordinário em Habeas Corpus, número 73.210-1. Está encerrada a leitura. Senhor presidente, antes de entrar em votação, eu queria fazer duas considerações, não sobre a matéria, que a hora que entrar em discussão eu vou falar. Duas questões aí. A primeira é que teve aquele tumulto lá, que é normal, então às vezes o presidente aqui, às vezes, ser meio energético, porque ele é obrigado a fazer cumprir ali a ordem. Mas isso aí, graças a Deus, foi na mais livre, tudo certo. E a segunda é que a Viviane não está aí. Ela é favorável à abertura da abertura de cassação, ela não veio hoje, eu fui na casa dela, ela infelizmente ela tomou diazepam por perseguições políticas, etc e tal, então ela não está aqui apenas por isso, eu tenho absoluta certeza. Então eu queria deixar isso registrado. Na discussão eu vou falar, senhor presidente. Obrigado, Lúcio, pelas palavras. Eu acho que independente das diferenças, eu gostei de você ter apoiado. O que eu disse aqui é para manter a ordem, para que vocês entendam o que está acontecendo. Né? Não é, ninguém quis expulsar ninguém daqui. Eu acho que independente da diferença de cada um, manifestar, todo mundo manifesta. Eu só pedi o respeito, até estava conversando com o Carlão aqui. E obrigado, viu, Lúcio, pelas palavras aí. E, independente da diferença também, ressaltar que um funcionário público hoje me disse que a Viviane passou mal, problema de pressão, precisou para o pronto-socorro. Então, se ela não está aqui hoje, realmente é porque ela está doente. Pode falar, Edivaldo. Queria só agradecer a presença aí do doutor Jussiano, que está aqui acompanhando hoje a leitura da denúncia. Ele está aqui presente aí. Bem-vindo, doutor. Espero que esteja tudo de acordo aí. Bom? Senhor presidente, queria constar em ata a presença do advogado, do Celso da Silva, no recinto da Câmara, que acompanhou a leitura integral da denúncia. Será concedido o pedido, vereador. A denúncia está em discussão. Aberta a discussão para os vereadores. Senhor presidente, queria falar sobre a referida denúncia. Agora vamos votar a abertura, para todo mundo entender novamente. A abertura de cassação. Não que vai cassar ele hoje, como aconteceu da outra vez. É apenas para abrir, para dar prazo para ele se defender e etc e tal. Acredito eu que todos nós devemos votar novamente por unanimidade. Por quê? Até em modo de pressionar os estudantes aí conseguir esse negócio de PEB 1, PEB 2, e a pressionar ele em várias coisas aí da cidade aí, que está uma bagunça. Então eu li a denúncia na íntegra da outra vez, e ela tem fatos fortes e sou favorável à abertura de denúncia. Novamente, acho que deveríamos mostrar o respeito. Se naquela oportunidade votamos favoráveis, nessa devemos manter também, não mudar o foco. Então é esse o meu pensamento. Queria também ponderar aí, senhor presidente.
Vocês acompanharam a leitura na íntegra da denúncia e o fato principal é que ele não está cumprindo uma legislação municipal que fala que a tarifa de esgoto tem que ser 30% da tarifa de água. Isso é lei e não pode ser alterado por decreto. Ele baixou um decreto, está cobrando 50%. Se vocês olharem lá na conta de vocês, está vindo 50% da tarifa de esgoto. Né? E as nossas lagoas aí, não está dando manutenção em nada, a gente não sabe onde está indo o dinheiro. O ano passado arrecadou um monte de dinheiro lá no SAI, ninguém sabe para onde está indo esse dinheiro. Então, vocês vão analisar aqui, pela conduta de cada um de nós, quem é a favor e quem é contra esse reajuste da água. O que nós estamos querendo aqui, vou fazer um adendo nos pedidos que o Lúcio fez, o Edivaldo também sabe disso, que ele cobrou já o prefeito disso, de limpar cargo comissionado que não é do município, baixar a tarifa de esgoto para o que é na legalidade, que é 30%, acaba o problema e dá o transporte gratuito universitário. É isso que nós queremos. Nós queremos isso. Nós queremos que a população seja respeitada por esse prefeito fraco. Prefeito ruim, fraco. E acredito eu, Ulisses, que se não abrirmos aqui hoje, nem aceitar conversar com ninguém, ele vai aceitar. Porque se nem na outra que estava aberta ele não estava conversando, então imagina agora. Então, acho que não devemos mudar os nossos votos aqui e manter os 11 firmes, como foi da outra vez. Não... Alguém quer mais se manifestar? Alguém quer mais se manifestar a respeito da denúncia? Na hora que acabar a sessão, se alguém quiser ficar aí, os estudantes, a gente vamos estar à disposição aí. Quem for favorável à denúncia, favorável. Está acatando a denúncia. Quem for contra a denúncia, é contra a denúncia. Tá? Quem for favorável à denúncia, favorável. Quem for contra, contra. O presidente vota em caso de empate. Cássio Rogério Joventino. Contra. Celso Amorim da Silva. Favorável. Darcy Lopes. Contra. Edivaldo Alexandre dos Santos. Contra. Jorge Luiz Inácio. Favorável. José Carlos Correia Moreira. Sou contra. Márcia Aparecida Moreira Domingues. Contra. Mário Lúcio Lucatelli Júnior. Favorável, sempre. Ulisses III, Fernando dos Santos. Favorável. E a Viviane Vanessa Pereira Piassi não está presente. Bom, então, ficou 5-4, então foi arquivada a denúncia, por maioria dos votos simples aqui presentes. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de fevereiro do corrente ano. Sobre a proteção de Deus, encerramos os nossos trabalhos. Boa noite a todos.